Você já parou para pensar quantas decisões da sua vida realmente foram suas? Quantas escolhas você fez porque queria e quantas você apenas imitou porque era o certo a fazer? Todo mundo faz assim. Fulano já chegou lá e eu ainda não? Existe uma prisão tão silenciosa que você nem sente as correntes. Ela não tem grades de ferro nem vigilantes nas torres, mas te mantém confinado, imóvel, assistindo a vida passar pela janela da comparação. Essa prisão se disfarça de ambição, mas por dentro corrói a sua identidade, a sua coragem e principalmente a sua criatividade. Você se compara com alguém que já está no capítulo 20, enquanto ainda está escrevendo o seu capítulo 2. E por causa disso, você duvida da sua própria história. Você vê alguém mais novo com mais sucesso e esquece que cada semente floresce no seu próprio tempo. Você se sabota, você se cobra, você se afasta de quem realmente é, tentando vestir roupas que não te servem, tentando viver versões que não te pertencem. Mas e se tudo isso pudesse mudar? E se você pudesse, a partir de agora, reprogramar a sua mente para parar de se comparar? Não para virar alguém melhor que os outros, mas para finalmente ser melhor para você. Hoje, a chave dessa cela invisível está na sua mão. Só falta uma coisa: você parar de olhar para o lado e começar a olhar para dentro. Você pode até saber que a comparação é ruim, mas o que quase ninguém percebe é como ela age em silêncio. Ela não chega gritando, ela sussurra. No meio da sua produtividade, ela solta: você está atrasado. Na hora de celebrar uma conquista, ela cochicha: não é nada perto do que fulano conseguiu. E no momento em que você mais precisa de clareza, ela bagunça tudo com um pensamento disfarçado de lucidez. Será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Essa voz não é sua, mas ela se mistura tanto à sua narrativa interna que você passa a acreditar que sim, passa a duvidar do seu caminho. E pior, começa a tomar decisões tentando alcançar os outros em vez de encontrar a si mesmo. A comparação cria um tipo de paralisia disfarçada de movimento. Você até age, até corre, até faz, mas por dentro está fugindo de si, da sua essência, do que realmente importa. E o mais cruel é que quanto mais você se compara, mais distante se sente. Não dos outros, mas de você. Se você sente que se comparar já virou automático, é porque, de certa forma, virou mesmo. A comparação é um comportamento que vem lá de trás, não só da infância, mas da própria evolução da nossa espécie. Nos tempos antigos, comparar era uma questão de sobrevivência. Aquele grupo tem mais comida? Aquelas pessoas estão mais fortes? Comparar significava ajustar rotas, se adaptar e sobreviver. Hoje o cenário mudou, mas o cérebro ainda funciona como se estivesse em modo de defesa. O sistema límbico, a parte mais emocional e primitiva do nosso cérebro, procura o tempo todo por sinais de ameaça e validação social. Quando você vê alguém com mais sucesso, mais seguidores, mais reconhecimento, o seu sistema dispara um alerta invisível. Você está ficando para trás. E aí entra o ego. O ego quer provar que você é importante. Quer aplauso, aprovação, pertencimento, mas ele mede tudo com régua alheia. E quando a régua não encaixa, você se sente pequeno. E o mais curioso, essa régua foi colocada aí sem você perceber. Pelos seus pais, pela escola, pela mídia, pelas redes sociais. Programaram a sua mente para buscar modelos, não significado. Para imitar, não questionar. Mas aqui vai a boa notícia. Se a comparação foi programada, ela também pode ser reprogramada. Sim, você foi programado. Mas isso não significa que está condenado. Seu cérebro não é um bloco de concreto. Ele é um jardim.
E o nome disso é neuroplasticidade, a capacidade de reorganizar conexões neurais, criar novas trilhas de pensamento e mudar a forma como você se enxerga, se sente e decide. Ou seja, você pode reescrever a sua história mental. A comparação, por mais automática que pareça, é só um padrão, um hábito mental reforçado ao longo dos anos. E como qualquer hábito, ele pode ser substituído. Você não precisa eliminar a comparação. Isso seria ingenuidade. Ela vai aparecer, sempre. Mas você pode transformar o jeito como responde a ela. Em vez de usar a comparação para se destruir, você pode usar lá para se construir. Em vez de ver o outro como ameaça, você pode ver como espelho de possibilidades. E ao invés de perguntar por que eu ainda não cheguei lá, você pode começar a perguntar: o que eu posso aprender disso? A chave da transformação está na forma como você interpreta. O mesmo evento que hoje te paralisa pode se tornar o combustível que te liberta. Mas para isso acontecer, é preciso mais do que intenção. É preciso método, um processo, um passo a passo. E é isso que eu vou te mostrar agora. 6 etapas para reprogramar a mente comparativa. Etapa 1. Reconheça o padrão. Autoconsciência radical. Tudo começa com luz. Você não muda aquilo que não vê. Toda vez que a comparação surgir, não fuja. Observe. Dê nome ao pensamento. Diga a si mesmo: isso é uma comparação. Isso não é a verdade. É um reflexo distorcido. Etapa 2. Identifique o gatilho emocional. Quando você se compara, o que sente exatamente? Inveja? Medo? Vergonha? A comparação é só o sintoma. O gatilho mora na emoção. Talvez seja a sensação de não ser suficiente. Talvez seja a lembrança da infância, quando você só era elogiado se tirasse nota maior que os outros. Mapeie os gatilhos, sem julgamento. Etapa 3. Redirecione o olhar. Admiração consciente. Transforme comparação em admiração. Admiração é neutra, é leve, é inspiradora. Use o sucesso do outro como espelho de possibilidades, não como prova de falha. Etapa 4. Reforce a sua identidade. Declarações autênticas. Crie afirmações que reafirmem quem você é sem depender da régua dos outros. Repita todos os dias, em voz alta, olhando no espelho. Você vai começar a se ouvir. E quando se ouve de verdade, para de querer ser eco dos outros. Etapa 5. Higienize o ambiente digital. Desintoxicação comparativa. Seu cérebro é moldado pelo que consome. Limpe, silencie, organize. Siga pessoas que te inspiram de verdade, que mostram bastidores, quedas, recomeços. Você precisa de verdade, não de vitrine. Etapa 6. Cultive introspecção, voltar-se para dentro. Escreva, medite, caminhe em silêncio. Pergunte: o que eu realmente quero? A comparação nasce do ruído externo. A autenticidade floresce no silêncio interno. Esses 6 passos não são uma fórmula mágica. São uma prática. E a cada vez que você aplicar, estará desprogramando a comparação automática e programando uma nova consciência. E é exatamente isso que te leva ao próximo nível. Uma mente livre, criativa e corajosa. Quando você reprograma sua mente, o mundo não muda. Você muda. E isso muda tudo. As comparações ainda aparecem, sim. Mas agora você não se dobra diante delas. Você não se sente pequeno porque sabe que não está competindo com ninguém. A criatividade, antes travada pela dúvida, agora flui. As ideias brotam do seu próprio solo. E o mais incrível, elas têm o seu cheiro, a sua cor, o seu tom. Você para de criar para ser aceito e começa a criar para se expressar. Suas decisões deixam de ser cópias.
elas passam a ter alma. Você começa a dizer mais não para o que não ressoa, e mais sim para aquilo que te expande mesmo que ninguém entenda no começo. Sua coragem deixa de depender de comparação externa. Ela nasce de dentro, silenciosa, mas firme. Como uma raiz profunda que ninguém vê, mas que sustenta uma árvore inteira. Essa é a transformação real. Você não se torna melhor que os outros. Você se torna plenamente você. E quando isso acontece, a comparação perde o sentido. A comparação perde o sentido porque finalmente você entendeu o seu. Você não está aqui para ser a cópia de ninguém. Você está aqui para viver uma jornada que nunca foi contada antes a sua. E talvez hoje você não precise fazer grandes mudanças. Talvez o que você mais precise seja voltar a se escutar, voltar a confiar, voltar a escrever a sua história com a sua letra, mesmo que trêmula no começo. Agora respira fundo e guarda isso. Autenticidade não é um destino, é um caminho. E você já começou a trilhar o seu. Se essa mensagem falou com você, não guarda só para hoje. Tem um vídeo na tela agora que vai te ajudar ainda mais nessa jornada. Escolhe um deles, continua com a gente. E se quiser, a gente se reencontra por lá. Ou então, a gente se vê no próximo vídeo.